Afinal de contas, quanto custa hoje um tratamento de varizes? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa entender para saber quanto vai custar o seu tratamento de varizes, tá bom? Então, fica aqui comigo. Se conhece alguém que tem dúvidas sobre esse tema, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira às 8 horas a gente tem vídeo aqui exclusivo do nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário e não esquece de curtir. Então, vamos lá. Afinal de contas, quanto custa o tratamento de varizes? E eu vou dizer para você de forma simples. O tratamento de varizes ele pode custar desde zero até um determinado valor, que vai variar a depender de uma série de pontos que eu vou te falar agora. Então, quando é que um tratamento de varizes vai custar nada? Quando é que o tratamento de varizes vai ser de graça? Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele oferece o tratamento de varizes de graça. Ou seja, o paciente que faz o tratamento de varizes pelo SUS, ele não precisa pagar absolutamente nada. Mas o que eu preciso saber disso, Rafael? A grande questão é que o tratamento de varizes pelo SUS, ele não oferece hoje as tecnologias que estão disponíveis para o tratamento de varizes. E essas tecnologias, a gente sabe que ela tem uma série de vantagens. As vantagens principais são a recuperação mais rápida, a menor invasibilidade para aquele determinado tratamento e o maior, o paciente tem uma percepção de resultado mais rápida. Hoje, o paciente que faz o tratamento pelo SUS, só existe duas formas. Ou fazer a cirurgia convencional, em que é aquela cirurgia de corte, em que o paciente precisa em torno de 30 a 45 dias para se recuperar, ou fazer o tratamento de varizes com espuma. Sim, existem alguns serviços do SUS hoje que disponibiliza o tratamento de varizes com espuma. Lógico que essa disponibilidade e a quantidade de pacientes que precisam, hoje o SUS ele não consegue dar conta. E muitos pacientes às vezes têm que esperar muito tempo para conseguir realizar esse tratamento. Mas, se você não sabia disso, saiba que o tratamento convencional de varizes e o tratamento de espuma, em alguns serviços do SUS, você consegue ter isso de graça sem precisar pagar nada. Mas, Rafael, e a outro lado da moeda? E os tratamentos que não são disponibilizados pelo SUS? Quanto custa esse tratamento? A grande questão que você precisa entender, e se você já é meu seguidor, você já assistiu alguns vídeos que eu falei um pouco sobre isso, é que existem vários pontos que vão determinar o valor que vai custar o seu tratamento de varizes. E o primeiro ponto é a complexidade do seu tratamento. Afinal de contas, cada paciente ele é um paciente específico. Existem pacientes que têm uma safena para tratar, existem pacientes que só têm varizes grossos para tratar, existem pacientes que têm varizes e microvarizes para tratar, existem pacientes que têm a safena, varizes grossas e microvarizes para tratar, existem pacientes que têm mais de uma safena para tratar. Então, a depender da complexidade, não só do número de varizes, mas da quantidade de veias safenas para tratar, o valor desse tratamento ele vai ser modificado. Um segundo ponto, qual é a técnica que vai ser utilizada? Hoje, como eu disse, existe basicamente 3 técnicas para tratar as varizes grossas e a veia safena, que é a cirurgia convencional, a escleroterapia com espuma e o endolaser. E cada técnica dessa tem as suas vantagens e desvantagens. E nem sempre aquela técnica pode ser aplicada para aquele determinado caso e nem sempre uma única técnica vai ser suficiente para realizar aquele tratamento. Por quê? Porque existem casos que são mais complexos, existem casos que são menos complexos. Existem casos que são mais pontuais e existem casos que existem muitas coisas para serem tratadas. E hoje, quanto maior o nível de tecnologia que aquele tratamento vai ser proposto, maior o custo. Afinal de contas, para a gente fazer um tratamento com tecnologia, a gente precisa de materiais e aparelhos que custam caro para tratar aquele paciente. Lógico que, nesse caso, a gente vai oferecer uma resposta mais rápida. Vou te dar um exemplo. Hoje eu sou referência no tratamento de endolaser aqui na Bahia. E para realizar esse tratamento eu preciso de uma série de aparelhos e uma série de materiais que precisam ser usados durante o tratamento. Por conta disso, a gente tem um custo operacional maior. Por conta disso, o custo dessa cirurgia ela acaba sendo um pouco maior. Porém, as vantagens disso elas são inúmeras. E se você ainda não sabe as vantagens do endolaser, eu te convido para assistir um vídeo que a gente tem aqui falando exatamente sobre o tratamento de varizes grossas e veia safena com endolaser. Então, se não assistiu, assim que acabar esse vídeo, corre lá e assiste. Um terceiro ponto é a equipe médica, ou seja, quem é o médico que vai te tratar? Hoje existem médicos que são referências no tratamento,
Existem médicos que são referências no tratamento com aquela técnica. Como eu acabei de dizer, hoje eu sou uma referência no tratamento de varizes com endolaser. Eu tenho uma expertise muito grande, a gente faz muito tratamento de endolaser, a gente tem uma habilidade muito grande no tratamento de endolaser. Lógico que os meus resultados, eles acabam sendo mais efetivos e os resultados são cada vez melhores. Por quê? Porque quanto maior a expertise do médico naquele tratamento, maior e melhor são os resultados dele. Tá bom? Então, lógico que o médico que vai te tratar e o nível de expertise que ele tem no assunto vai interferir diretamente no custo daquele tratamento. Quanto mais experiente o médico e quanto mais habilidade ele tem nas tecnologias, mais caro vai ser o tratamento com ele, tá bom? Quarto ponto, o suporte. Hoje eu sempre falo para os pacientes, a gente não tem que pensar apenas no ato cirúrgico. O tratamento de varizes, ele precisa de uma boa preparação prévia, a gente precisa de um bom suporte durante o tratamento, para a gente oferecer não só o resultado bom, mas uma segurança ao paciente no ato do procedimento. E o mais importante, o suporte pós-procedimento. O que eu vejo é que às vezes o paciente faz o tratamento e ele não tem o suporte após esse procedimento. Então as dúvidas que vão surgir, os problemas que podem acontecer após o procedimento, o paciente não tem assistência devida. Então, para isso, a gente precisa de equipe. E hoje na minha equipe eu tenho enfermeira, eu tenho assistente, eu tenho uma equipe que vai estar dando esse suporte a esse paciente no pré-procedimento para dar as orientações, entender as potenciais coisas que o paciente precisa de suporte durante o ato cirúrgico. Durante o procedimento a gente tem uma equipe que está envolvida para dar total suporte de segurança ao paciente para que durante o procedimento tudo aconteça exatamente como está previsto. E no pós-procedimento, a gente também tem uma equipe na qual a gente também tem enfermeira, instrumentador, técnico de enfermagem, para estar dando todo o suporte que o paciente precisa e assistência para que tudo aconteça conforme está previsto após o procedimento dele. Então, quanto maior a complexidade daquela equipe e quanto maior o nível de suporte que a gente precisa dar ao paciente, lógico, a gente tem um custo com a equipe e isso também vai acabar aumentando um pouquinho o investimento que você vai ter que fazer. Mas eu sempre deixo aqui, e sempre falo isso para meus pacientes durante a consulta, que você tem que entender que o seu corpo é o bem mais importante que você tem. É o seu corpo que vai te levar para todos os lugares que você precisa. E digo mais, são as suas pernas que vão te locomover e te levar para o seu trabalho, te levar para sair com seu esposo, te levar para ir com seu filho, fazer uma viagem. Então, as suas pernas são o bem mais importante e o bem que, sem ele, você não pode fazer tudo que você faz na sua vida. Então, você tem que entender, se vai tratar e precisa tratar suas varizes, você tem que entender que você está tratando o bem mais importante da sua vida. E o bem que te leva em todos os locais que você precisa. Então você não precisa, você não vai investir com a melhor equipe que vai te dar o suporte. Então, sempre pense nisso quando for fazer o seu tratamento de varizes. O quinto ponto é você entender que hoje a gente também tem alguns procedimentos que são cobertos pelo convênio. Então tem pelo SUS, que não paga nada, tem pelo convênio e tem particular. E o convênio hoje ele cobre parte desse tratamento, desde que o seu médico ele esteja credenciado ou que ele trabalhe com aquele convênio. Vou dar um exemplo importante, por isso que eu usei esse tópico aqui, é que você tem que entender que o convênio hoje ele também não cobre as tecnologias como a endolaser. Mas o paciente que tem um convênio, ele pode fazer parte daquele procedimento, por exemplo, como eu falei, às vezes você vai combinar técnicas, você pode fazer a parte daquele procedimento pelo convênio e parte particular. Por exemplo, o paciente faz o tratamento das microvarizes com microcirurgia e o tratamento da safena com endolaser. Então a gente pode fazer uma combinação de modo que você consiga amenizar o investimento naquele seu tratamento. Ou na situação que o paciente não tem um convênio, ou que aquele médico que ela escolheu não tem credenciamento ou não trabalha com aquele convênio, você tem a opção de pagar particular, esse médico gerar uma nota e você pedir o reembolso para o seu convênio. Essa também é uma estratégia e em breve a gente vai estar lançando um vídeo aqui falando sobre reembolso e lembre-se que esse vídeo vai ser muito importante para você que tem convênio e que hoje, por exemplo, quer tratar comigo e eu não trabalho com aquele convênio, tá bom? Então essa é uma dica também importante. A sexta dica é você entender que hoje o tratamento de varizes mudou e mudou para melhor. E existe hoje uma migração dos tratamentos de varizes mais complexos do hospital
para nível ambulatorial. Hoje aqui na Bahia, nós somos uma das poucas clínicas que realizam tratamento de varizes grossas e veias safenas no consultório. Por quê? Porque hoje a gente detém as melhores e tecnologias mais avançadas e modernas que existem no mundo para o tratamento de varizes. E hoje a gente tem uma estrutura aqui na nossa clínica em que a gente consegue oferecer tanto segurança quanto eficiência para que o paciente realize isso no consultório. E o mais importante, ele tem uma recuperação imediata. Ele acaba o procedimento, desce para o shopping, porque a gente fica aqui num prédio exatamente no shopping, e ele vai passear no shopping. Então, para isso, a gente precisa investir mais em tecnologia, a gente precisa investir mais em segurança, para que o paciente tenha a oportunidade de não precisar ir para o hospital para realizar esse tratamento. Lógico que não são todos os pacientes que se enquadram nos critérios para realizar esse procedimento ambulatorial. Mas boa parte desses pacientes hoje a gente consegue realizar aqui no consultório e isso também vai reduzir custos para esse paciente. O tratamento que a gente faz no consultório, a gente consegue reduzir o custo daquele custo que ele ia ter para pagar para o hospital e para a equipe de anestesia. Então, esse também é um ponto importante na hora de precificar o valor do seu tratamento de varizes. O sétimo ponto, que é uma coisa muito importante, é que quando você procura um centro de referência, hoje, por exemplo, nós somos referências no tratamento de varizes. Então, quando você procura um centro de referência, você provavelmente vai encontrar o médico que está mais habilitado, ou seja, aquele médico que se dedica ao tratamento daquela determinada doença. Então, por consequência, o nível de respostas mais efetivas e positivas vai ser muito maior. Então, o nível de expertise do seu médico também vai determinar o bom resultado do seu tratamento e isso também vai gerar um pouco mais de investimento. Afinal de contas, você está lidando com um profissional que vai ter uma chance muito maior de ser assertivo no seu tratamento. Então, nesse vídeo eu queria exatamente te concluir para você entender que para determinar o custo do seu tratamento, todos esses pontos precisam ser analisados, para que assim, ao final toda aquela programação, onde qual a técnica vai ser utilizada, qual a complexidade do seu tratamento, onde vai ser realizado, no hospital ou particular, ou no nível ambulatorial, em uma clínica que tem estrutura para isso. Todos esses pontos eles são fundamentais para determinar o custo. E muitos pacientes vão falar assim, mas doutor Rafael, mas afinal de contas, quanto custa o tratamento de varizes? O que acontece é que o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe o médico de falar de valores nas redes digitais. Porém, a gente tenta, através desses vídeos, mostrar a vocês quais são as variáveis que vão determinar o custo do seu tratamento, para que assim você consiga ter a compreensão dos fatores que vão determinar isso. E para quando você perguntar ao seu médico na internet quanto é que custa o tratamento, a partir de agora você vai entender por que é tão difícil dar essa resposta. Então entenda que existe uma série de coisas que são importantes serem avaliadas e por isso você precisa passar por uma consulta para que na consulta a gente consiga avaliar todos esses pontos e assim te passar o preço real, tá bom? Então são dois pontos que vão determinar o porquê eu não estou falando nesse vídeo exatamente o valor, porque o Conselho Federal de Medicina me proíbe de falar desses valores e porque não dá para te dar uma previsão de custo se eu não conseguir ainda te avaliar e entender quais são as demandas necessárias para fazer o seu tratamento, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, não esquece de curtir. Mais uma vez, se não me segue, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira a gente tem um vídeo exclusivo aqui para você e compartilha com pessoas que vão se beneficiar desse assunto, tá bom? E a gente se encontra na próxima terça.